Queridas irmãs, queridos irmãos, como sabem, nossos encontros na segunda e quinta-feira à noite têm o Evangelho segundo o Espiritismo como roteiro, como estrada, como baliza. E nós, capítulo a capítulo, vamos tratando destas temáticas, que são enriquecedoras, cada uma em uma determinada direção, e que tem como ponto central a figura de Jesus. Para o nosso encontro de hoje, relembramos que na semana passada nós havíamos dado por encerrado o capítulo 27, que para nós é o último que aqui se comenta, mesmo que haja ainda o capítulo 28, que é aquela coletânea de preces que a maioria não conhece. Por quê? Porque o capítulo 27, falando sobre o pedir e obtereis, apresenta o núcleo que Jesus ensina a respeito de como nós devemos orar. Kardec inseriu o capítulo 28, que tem ensinamentos muito bons, mas colocando ali determinadas orações para aquelas pessoas que naquela época dependiam de orações escritas, já que naquele tempo a doutrina religiosa predominante, a doutrina católica, trazia diversas rezas, diversos textos sobre os quais as pessoas depositavam sua confiança. Para mostrar às que chegassem ao Espiritismo como era a oração que elas deveriam fazer, que não tinha nada de mística, Kardec então inseriu determinados textos ao final, no capítulo 28, servindo de base para quem quisesse entender. Não significa que, ao fazer a oração do jeito que está lá, ela tem mais poder do que as orações espontâneas que cada um invente por si mesmo. Não, não tem mais poder. Interessante no capítulo 28 é entendermos algumas referências, algumas reflexões que o próprio Kardec apresenta a respeito do Pai Nosso, nas suas frases, ali contidas, explicando o seu significado. É muito interessante também a leitura. Mas nós deixamos aqui na nossa instituição que este interesse seja demonstrado pela própria pessoa. Então ela procure fazer a leitura do 28, e hoje, aqui na nossa instituição, e aí na sua casa, você que nos assiste pela TV Alvorada Espírita, nós iniciaremos o Evangelho do começo. E o começo não é o capítulo 1. O começo não é o que está lá entre todos os capítulos, aquele que inaugura. O começo é o que vem antes dele, onde há muitas informações que a maioria das pessoas também ignora. Por isso, hoje nós começaremos o Evangelho falando sobre a introdução. O objetivo desta obra. Agora, se quiserem ser mais exatos, nós poderemos começar o Evangelho até um pouco antes. Quando vocês pegam o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, existem páginas, depois da capa, com algumas informações, não referentemente à impressão, à ficha catalográfica, mas o frontispício, por exemplo, do Evangelho. Vocês estão vendo aqui a parte inicial, como provavelmente foi a capa ou o início da primeira edição, das edições de onde estas foram extraídas. Está escrito Allan Kardec em cima, o Evangelho segundo o Espiritismo. E um pequeno parágrafo, contendo, quer dizer o quê? Que ele vai definir o que é que o livro possui. Contendo as explicações das máximas morais do Cristo.
sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas posições da vida. Então, o que você vai encontrar neste livro é aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus viveu, explicada na sua profundidade. Como falamos na prece, com a chave do entendimento de leis que ao tempo de Jesus a humanidade não tinha condições de conceber, de imaginar, de entender, mas que depois de termos avançado como conjunto de pessoas inteligentes, um pouco mais maduras para o pensamento, nós pudemos passar a entender. Quando o seu filho é criança, você diz para ele não mexer com fogo, que a mula sem cabeça vai vir pegá-lo. Mas quando ele já sabe que não existe mula sem cabeça, ele vai dar risada da sua cara se você disser isso para ele. Por quê? Porque vai chegar um momento em que o nível intelectual daquela criança vai discernir. E se você tratasse aquela pessoa que agora já discerne, como se você tratasse uma criança, você perderia no conceito daquele jovem o respeito. Porque a maneira de você atuar demonstraria que você está tão alheia ao progresso que ele já fez, que continua falando da mula sem cabeça, do saci pererê, da cuca, achando que ele vai acreditar nisso. Então, o que o livro está dizendo é, tudo aquilo que Jesus fez, que Jesus falou, que representou o ensinamento moral, que tinha um fundamento ético, está contido neste livro. Explicado. Não é só escrito. Porque escrito você já tem a Bíblia Sagrada, que com a sua maneira de expressar em palavras difíceis, em frases complicadas, está falando alguma coisa. Mas e problema? E quem entende? Você tem que ficar adivinhando. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo vai trazer para todos isto que está no âmago da mensagem cristã. Sua concordância com o que o Espiritismo também prega. O que Jesus falou, o que Jesus ensinou, é a mesma coisa que a doutrina espírita, 18 séculos depois, vem ensinar. Com a mesma simplicidade, com a mesma clareza. Só que agora, de forma mais direta, sem rodeios. E aplicando isto, aplicando cada ensinamento, não aos teólogos, não aos palestrantes, não aos médiuns, aplicando estes ensinamentos às diversas posições que as pessoas ocupam na vida. Então você que é costureiro, costureira, motorista, engenheiro, médico, dentista, advogado, você não está isento de ser inserido, de ser enquadrado nestes ensinamentos, porque eles são para todos. Você que é desempregado, você que é analfabeto, você que não tem uma profissão de respeito, porque os outros não a consideram assim, não importa. Deus sabe quem você é, e é para você que Jesus também veio. Então aqui na edição que nós temos, como dizia, nós temos a informação, além deste parágrafo, temos aquilo que complementa esta ideia. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esta é a fé. Não é de você acreditar em coisas que você não entende. Não é de alguém dizer para você e você dizer amém. E você fazer cegamente, sem entender por que está fazendo. Não. Esta fé, ela sofre qualquer tipo de atropelo. Se aquele teólogo, se aquele palestrante, se aquele líder religioso que falou aquilo para você, que falou para você ser honesto, que falou para você ser íntegro, e você passou a ser honesto porque ele falou,
quando ele for pego roubando, quando ele for fotografado no motel com alguém, o que vai acontecer com aquele que o seguia? Pô, bandido, mandava eu ser virtuoso e o cara era a maior galinha. Essa religião não presta. Olha só. Eu não acredito mais em Deus. Porque esta pessoa não tem uma fé esclarecida. Ela não é capaz de raciocinar a respeito do conceito. Ela se prende à pessoa. Não, eu acredito no que ele falou, no que ela disse, aí sim. Porque, essa pessoa é tão boa. Mas você não mora com ela, você não sabe como ela é. E talvez, se você soubesse, você pulasse fora. A falta de entendimento racional das coisas leva pessoas a deixarem de ir a igrejas. Quando alguma coisa acontece na vida delas, que elas não entendem e que elas não acham justo. Mas a pessoa que tem o raciocínio como o esclarecedor da sua crença, ela não acredita em outras pessoas. Ela entende o mecanismo do ensinamento. Portanto, ela acredita na lógica divina, apesar das pessoas. Esta pode sofrer os embates. Esta pessoa que tem esta fé raciocinada, que é inabalável, ela pode se decepcionar com um irmão, com uma irmã de crença, sem decepcionar-se com Deus. Porque Deus não tem nada a ver com isto. Por isso é que ele diz, não há fé inabalável. Todas as outras são abaláveis. Só aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Só esta é que nunca vai sofrer com esses abalos. Depois desta página inicial, que já nos disse qual é o conteúdo do livro, você vai encontrar aqui ensinamentos de Jesus, a moral cristã, por excelência, que é a mesma da moral espírita. Nós temos um prefácio escrito pelo Espírito de Verdade, que hoje nós sabemos tratar-se do outro nome adotado por Jesus, nas comunicações que endereçou aos homens por ocasião da organização do Consolador prometido. Ora, ele estava na terra, falava por parábolas, dizia aos seus amigos que não podia contar tudo, mas que ele ia embora e ele ia pedir a Deus, ao Pai, que enviaria um Consolador, um Espírito de Verdade, que viria contar todas as coisas que ele estava contando e muitas outras. Ora, ele se incumbiu disso lá em Jerusalém, no começo do milênio cristão. Nada melhor do que o próprio ser aquele que encabece o movimento do Consolador na terra, 18 séculos depois. Então diz o prefácio, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e que num hino sagrado se estendam e vibrem, de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor.
e podereis entrar no reino do céu. O Espírito de verdade. Aí vem uma nota explicativa. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso, ela está colocada aqui como prefácio. O Espírito da verdade vem convocar os seres humanos na terra. Lá no Evangelho nós encontramos Jesus falando aos seus discípulos: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Pois eu vos asseguro que prostitutas e ladrões entrarão antes do que vós no reino dos céus. Porque, tendo ouvido, eles cumpriram, obedeceram, enquanto que vós ouvis e nada fazeis. Esse é o teor do Evangelho canônico, no qual, lá em Jerusalém, o Senhor se dirigia aos que o empurravam pelas praças, aos que queriam ver os milagres, aos que estavam ao seu lado, ouvindo suas palavras, e que: Senhor, Senhor, por favor, Senhor, Senhor, por que me chamais de Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Agora encontramos aqui: homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor. É a mesma coisa, invertida. Por que dizeis Senhor, Senhor, se não fazeis o que vos mando? Pois bandidos e ladrões, prostitutas e traficantes, drogados, viciados, etc., vão entrar antes no reino dos céus. Agora ele diz: amai-vos uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor. E podereis entrar no reino do céu. O Espírito de verdade, repetindo 18 séculos passados da primeira vez que falou deste jeito, o ensinamento: fazei a vontade do Pai que está no céu, e com ela feita, direis: Senhor, Senhor, e então entrareis no reino dele. O Evangelho começou aqui, e já nos ensina tantas coisas. Logo a seguir, nós vamos para a introdução, que pode-se dizer é o começo do conteúdo doutrinário. Introdução. Essa introdução a maioria dos espíritas não lê, porque é preguiçoso, porque quer já ir do lugar importante, já, né? Ninguém quer ficar treinando, ninguém quer esquentar, o povo já quer jogar. E aí você que é perna de pau, que teve aí aquele fim de semana que o cara chamou você para jogar bola, faz tanto tempo que você não joga, está todo enferrujado, mas você já queria ir para o jogo, começou a correr e nos primeiros 5 minutos acabou todo desconjuntado. Porque a musculatura não aguenta, você não se esticou, você não fez alongamento, você não se aqueceu, e 5 minutos de jogo e 1 semana de hospital. Era melhor não ter jogado, né? Ou era melhor ainda ter se aquecido um pouquinho. Porque o aquecimento faz parte da preparação. A introdução, mal comparando, é um aquecimento do nosso neurônio, do nosso entendimento, para que aquilo que vem logo depois seja compreendido. É, vamos dizer assim, a moldura do quadro. E aqui nós já vimos, na última quinta-feira, alguns ensinamentos muito interessantes. Por exemplo, logo no começo, Kardec apresenta uma visão muito objetiva dos conteúdos dos evangelhos. Vamos recordar: quantos evangelhos conhecidos nós temos? Conhecidos e aceitos pela igreja. Quantos? 4 evangelhos.
O evangelho de São, pela ordem, vamos começar pela ordem. São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João. Ai, mas como é que eu vou decorar essas ordens? Como é que eu vou começar? Mas é muito complicado decorar qual é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. São 4! Como é que eu vou saber? É fácil. Lembra da ordem alfabética? Vem de trás para frente. Marcos, ou Mateus, primeiro. Marcos é o M. Depois vem o L. E depois vem o J. É de trás para frente. Porque J, K, L, M, não é? Aí é M, M, L, J. Ah, é? Que legal! Mas agora como é que eu vou saber nos dois M o que é que vem primeiro? Ah, pelo amor de Deus, né? Mata uma das minhocas aí que está atrapalhando o seu raciocínio. Se são 3 minhocas, ficar uma lá botando minhoca na cabeça das minhocas, acaba com uma delas, fica só 2. Aí elas ficam amigas. Esses 4 são os evangelhos conhecidos. Depois descobriram vários outros evangelhos, chamados evangelhos apócrifos. Evangelhos não aceitos. Já ao tempo em que os evangelhos oficiais foram escolhidos, havia uma infinidade de cópias diferentes umas das outras. Então, considerando apenas os oficiais, os ortodoxos, os aceitos pela igreja, neles nós podemos encontrar 5 situações diferentes. 5. Kardec vai dizer aqui na introdução. Podemos dividir as matérias contidas nos evangelhos em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida de Jesus. Atos comuns. O que Jesus fazia? Andava de barco, andava a pé, pedia carona, chupava sorvete, contava piada, dava risada, ficava triste. O que Jesus fazia? Comia com as mãos, não lavava a mão, lavava a mão. Ah, bateu nos mercadores do templo com chicote, com corda, com tamanco. Os atos da vida de Jesus fazem parte de uma das 5 situações que podem ser encontradas nos evangelhos. Os milagres são a segunda parte. Jesus curou. Não, Jesus não curou. Jesus ressuscitou quantos? Não sabemos. Um diz que é 3, outro diz que são 4, outro diz que são 2. Ah, Jesus restituiu a visão aos cegos. A quantos cegos? Ah, o Bartimeu está no evangelho, mas não está no outro. Então, os milagres também, tanto quanto os atos de Jesus, são controversos, ainda que nós não os neguemos. Jesus fez coisas que na época eram consideradas anormais. Sim. Mas, nos 4 evangelhos existem coisas que estão em um, que não estão no outro. Também na questão dos milagres. Aí vem a terceira parte, que é o quê? As profecias. Existe o Jesus profético. E em cada um dos evangelhos, essa profecia ou esse profetismo, esta revelação, que não tem a ver só com o fim do mundo, tem a ver com o que Jesus quis dizer quando ensinou, pode ser também encontrada de forma muito diferente de um evangelho para outro. As profecias. E por causa dessas diferenças, pode existir pessoas que contestem outras, que acreditam em algumas passagens que ela não acredita, porque no evangelho que ela gosta não estão. Depois tem as palavras que Jesus disse e sobre as quais a igreja construiu seus dogmas. Entre elas, por exemplo, nós temos aquela: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Palavras de Jesus. Então a igreja usou estas frases para construir aquilo que depois se tornou esse grande edifício da fé católica. Mas, além disso, existem outras passagens que
os teólogos usaram, usando palavras, para justificar determinadas expressões e ideias que se transformaram em questões de fé. Você não questiona. Jesus disse. Tanto que às vezes você vai na missa, você escuta lá, né, na hora que a pessoa está lendo, o padre fala em determinado momento, palavra da salvação, não é? Palavra da salvação. Aí o povo responde um negócio que está lá no papel que a gente não sabe, eu não sei de cabeça o que é. Vocês católicos, como é que é o negócio? Palavra da salvação. Glória a vós. É isso aí que responde? Glória a vós, Senhor. Então, são coisas que na Escritura serviram de base para que estas palavras alicerçassem determinadas atitudes da fé. Só que o que acontece? Outros caminhos religiosos também não acreditam nisso. Quem é que esteve lá? Se pode perguntar. Quem que ouviu Jesus falar isso? Com essa ideia. Ele falou essa palavra? Tem Mateus lá que escreveu. Mas quando Mateus escreveu, a ideia que ele tinha, que ele quis passar, era esta, exata. Quando que ele escreveu? Na hora que Jesus estava falando? Ele falou, peraí, Senhor, repete isso, que isso eu tenho que escrever, porque é muito bonito. Não. Jesus passou por tudo, por todas as tribulações, e as anotações de Levi, depois conhecido por Mateus, só se tornaram o que são hoje muito tempo depois. Ainda que no começo, 2, 3, 4 anos, existissem anotações, elas eram precárias. Então, por causa dessas palavras, que alguns fizeram dogmas baseados nelas, outros não concordam. Como na escolinha do professor Raimundo lá, o senhor estava presente? O senhor viu? Que cor era a caneta? Era tinteiro? Ou era lápis? Tinha testemunha? Não, não tem. Então, como é que nós podemos acreditar nisso? Isto está sendo dito aqui na introdução, por quê? Porque estas 4 partes das Escrituras estão sujeitas a conflitos. Estão sujeitas a controvérsias. Você vai em uma igreja e o cara fala que é daquele jeito, você fala, nossa, parece que é verdade. Aí você vai numa outra, o cara fala o oposto, nossa, mas não é que não tem fundamento. Aí você vai numa terceira, o cara faz uma terceira invenção. Olha, eu não tinha pensado dessa forma. Quer dizer, é uma santa confusão. E esta santa confusão se mantém sempre quando as pessoas, estando baseadas nessas 4 partes, tentam uma impor sobre a outra a sua razão. É isso que a introdução está explicando. A última parte, porque eram 5, a última é aquela que fala do ensinamento moral. E Kardec continua dizendo, se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, o que é controvérsias? Discussão, briga, conflito, desavença. Se as 4 primeiras geraram esse tipo de coisa entre pessoas que não pensavam do mesmo jeito, a última, a do ensinamento moral, se manteve inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. Mesmo os que não são cristãos, mesmo os que não têm religião, mesmo os que ironizam a fé dos outros, quando percebem o conteúdo moral daquelas atitudes do Cristo, eles reconhecem que ali está algo muito nobre, que está muito acima da média natural da maioria da humanidade. Muito acima. A própria incredulidade. A pessoa continua incrédula, não acredita em Deus, mas ela tem que reconhecer, e muitos o fazem, de que este conceito moral é superior ao que nós estamos vivendo no mundo.
muito superior. E esta área, diz o Evangelho, este é o terreno, o ensinamento moral, onde todos os cultos, todas as igrejas podem se reencontrar. Todas. A bandeira sob a qual todas podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças. Porque o ensinamento moral de Jesus jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas pelas questões do dogma. O dogma levanta questões de conflitos, mas a questão moral, não. Foi o dogma, foi a palavra, foi a controvérsia desses outros fatos que fez com que cristãos empunhassem a espada e matassem seus semelhantes. Mas se eles tivessem se fundamentado na lei moral, que diz: ama o próximo como a ti mesmo, não se teria ensanguentado o cristianismo usando Jesus como desculpa. Como seus representantes na época fizeram. Por quê? Porque queriam impor a fé, aquela que eles ditavam, sem respeitar o que os outros acreditavam. E assim continua, deste jeito. No entanto, quando nós entendemos que os conceitos morais aproximam, não importa quem é católico, quem é evangélico, quem é budista, quem é muçulmano, quem é judeu, quem é zoroastrista, quem é shintoísta, uma vez que eles estão fundamentados em conceitos universais, como são os ensinamentos de Jesus, nós aprendemos a nos encontrar na tolerância, no carinho, no respeito, na compreensão. E então, não existirão tragédias como aquelas que nós temos visto, em que protestantes ou católicos vão marchar em uma festa tradicional pelos bairros de outra religião. Na Irlanda é muito comum. Os católicos vão andar com os seus archotes e cantando seus hinos bem no bairro dos protestantes. E os protestantes que não querem perder o seu sono nem ouvir a barulhada dos católicos, não querem nenhum católico cantando o hino na porta da sua casa. Então sai a pedrada, sai o tiro. E aí começa a confusão. Como é possível entender que os dois defendem o mesmo Jesus? Porque defendem a teoria, mas o ensinamento moral ainda não chegou em nenhum deles aonde deveria ter chegado. Para os homens em particular, ou melhor, aliás, discutindo, as seitas encontrariam aí, na lei moral, a sua própria condenação. Porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral, que exige a reforma de si mesmo. A maioria está impressionada e está querendo impressionar os outros na parte mística. Vamos considerar aqui apenas um exemplo que não está no Novo Testamento. A questão do dízimo. Por que nós temos que engolir, ou aqueles que frequentam as religiões que o defendem, que isto é uma ordem divina? Porque está na Bíblia. E lá na Bíblia havia a história, que ninguém mais sabe, de um grupo, de uma das tribos que tinha uma tarefa especial, que por causa desta tarefa não podia trabalhar para ganhar o alimento. Então estabeleceu-se entre as tribos de Israel que cada uma daria 10% da sua produção para que aquele grupo religioso, aquela tribo que deveria cuidar da religiosidade, tivesse o que comer. Algo mais ou menos assim. Então, por causa desta situação,
E como está descrito lá no Velho Testamento, a parte mística vem. Então todo mundo agora tem que dar 10%. Porque aquele que vive falando da lei tem direito a ter o dinheiro dos outros sem precisar trabalhar. Mas aí nós encontramos Jesus dizendo aos seus discípulos: eu vos mando de 2 em 2 para pregar a palavra do reino. Não levais nem 2 sandálias, nem 2 túnicas. Quando chegardes, pedi abrigo junto de alguém e saúdem-no, dizendo que a paz esteja nesta casa. Se esta pessoa vos aceitar pela pobreza que você tem e com ela pregando a palavra, a paz permanecerá naquela casa. Se esta pessoa não o quiser, a paz voltará a vós, e ao sair dali, ela irá contigo. Não leveis 2 túnicas, 2 sapatos. Mas o ensinamento moral que combate o ganho não é adequado. Nós temos Jesus vivendo na absoluta miséria. O evangelho todinho. Todo o evangelho. Mas os que estão pregando a palavra de Jesus, para eles isso não é interessante. É melhor ir lá buscar no Velho Testamento uma postura mística para justificar, com base na letra da lei, que todo mundo tem que pagar. Porque se não pagar, é o Satanás, é o capeta que está em cima de você, segurando sua mão no bolso, para você não tirá-la. Se as religiões, estas seitas, se debruçassem sobre o estudo das máximas morais, dos ensinamentos morais do Evangelho, elas próprias se desmascarariam. Elas próprias encontrariam no Evangelho a sua própria condenação. Porque a maioria está mais interessada na parte mística. Vocês têm que se ajoelhar. Vocês têm que acender uma vela do tamanho de vocês. Vocês têm que usar pendurado no pescoço uma corrente que tem não sei o que lá. Dentro da carteira tem que estar lá com um santinho de não sei de que lugar. Você tem que comprar a espadinha que corta a demanda, o sabonete que tira o mal olhado. Tem o tal do spray do capeta. Você passa o spray do capeta, afasta a capeta, chama. Com um sprayzinho você se protege. O que é isso, se não um misticismo? Em que as pessoas não são esclarecidas a respeito do que fala Jesus, que a árvore boa não produz não produz o fruto amargo, que a árvore má não produz o fruto doce, que cada um recebe de acordo com o seu fruto. O Senhor é a vacina contra as más influências. Mas isso não é bom as pessoas saberem. Porque senão elas não vão precisar ir na igreja. E se não vão na igreja, não vão precisar pagar nada. E como é que a gente vai manter a estrutura? Por isso que a parte mística é mais interessante e rentável. O próprio Kardec está falando isso na introdução. Para os homens em particular, é uma regra de conduta. O ensinamento moral. Abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública. Como é comum as pessoas terem uma conduta dentro da igreja e outra na rua? Como? É tão comum que as pessoas até se espantam quando alguém que ela conhece a vê fazendo o que não deve. Aí fica com aquela cara vermelha, assim, cor-de-rosa, roxa. Ai, você vai lá, né? Ai, é que eu tô nervoso, desculpa, viu? Caiu a máscara ali. E aí? Se nós aprendêssemos os ensinamentos morais, nós não estaríamos tendo 2 tipos, 3 tipos, 4 tipos, 10 tipos de vida. Eu costumo sempre falar isso quando nós fazemos reuniões de trabalho na nossa casa.
Os espíritas são muito bonzinhos, os religiosos são muito fraternos, enquanto a teoria está sendo falada. Mas chega a hora do almoço. E quando tudo está exposto e os cristãos estão com fome, cuidado, hein? Sai da frente. Porque se você tiver ali, se tiver uma velhinha com andador na frente, esses cristãos famintos atropelam a velha e ficam lá para pegar o primeiro prato. Não existe nada mais constrangedor e nada mais revelador a respeito do quão longe nós estamos do cristianismo verdadeiro do que você na hora do almoço. Em que você come tudo o que quer, ainda quer pegar a sobremesa ou quer pegar a segunda parte, sem se preocupar se todo mundo já foi servido. Sem saber. Eu já vou entrar na fila do repeteco. Ninguém pergunta. Todo mundo já comeu? Tem 80 pessoas. Como é que dá para você saber se o 79 já comeu? Porque até chegar a vez dele, você já devorou o seu prato. Aí você já está na fila para pegar de novo. E o 79 lá, como é que é? Isto é tão grave e é tão comum que para educar estas pessoas generosas, essas pessoas trabalhadoras e distraídas que às vezes, antigamente, mais do que agora, faziam parte dessas reuniões de trabalho, nós determinamos sempre a seguinte regra. Todas as visitas que estiverem conosco, comem primeiro. Todas. Então fica todo mundo sentado. E aí a gente fala, vocês que vieram participar com a gente da nossa atividade, vocês que são nossos queridos irmãos de outras cidades, por favor, vocês entrem na fila primeiro. Não, a gente quer ser o último. Bom, se você for o último, hoje ninguém vai comer aqui. Porque ninguém aqui vai levantar para comer enquanto vocês não comerem. É mesmo? Porque nós já fomos em lugares onde, por obra e arte do Espírito Santo, é que sobrou alguma coisa para a gente comer. Porque se deixasse, se alguém não tivesse feito uma reservinha lá em algum buraco, em algum forninho, a gente estava danado. Muito fraterno, o ser humano. Por quê? Porque o exercício do primarismo animal fala mais alto do que a noção do ensinamento moral. Veja se alguém está entendendo isso, e tenha certeza que ela está quando ela deixar de comer para que outro coma. Não, você não comeu, você chegou tarde, você trabalhou demais, esse aqui é o prato que eu fiz para você. E você não vai comer? Não, eu já comi. Eu já comi. Mesmo que não tenha comido. Para deixar que a pessoa coma com gosto, ao invés de comer com a consciência de culpa, que ela está comendo o seu prato. Isso é ensinamento moral de Jesus. Havia um grupo de pessoas, outro dia não, já faz tempo, graças a Deus também. Que aqui, quando a gente tem na quinta-feira a nossa palestra, não é? Nós temos muita gente, então o povo faz fila aí fora. E faz fila aqui para entrar no centro, ouvir de Jesus, ouvir o amor ao próximo, ouvir sobre o perdão, sobre a caridade, etc, etc. E às vezes brigavam na fila, porque um entrou na frente do outro. Não, mas esse lugar é meu, eu já estava aqui. Mas eu cheguei depois, você não me viu, eu estava aqui antes de você, é que eu tinha ido no banheiro. Mentira! Vinham brigar na fila do centro espírita, para depois entrar e rezar. Quem será que é esta pessoa? Aquela que entra aqui e fica contrita em oração, porque aqui também não dá para falar, né? Ela tem que ficar quieta aqui à força, porque é a única forma dela proteger-se de si mesma, calando a boca. Porque com mais de 5 minutos falando, a gente já fala bobagem. Então aqui você recebe um papelzinho, você entra, você lê, se quiser trazer um livro, você lê e não fala. Você pensa, você ora, você se interioriza. Mas do que adianta que aquela pessoa que estava aqui sentadinha,
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. 5 minutos antes estava gritando, catando o outro pela goela. Esse lugar é meu, sai daqui, que senão eu vou chamar alguém para tirar você daqui. Ai, que coisa linda. Fraternidade. Todas as vezes que nós estivermos sendo testados nos nossos direitos, é que nós vamos saber quanto cristãos nós somos. Quando a gente puder abrir mão por amor ao outro. E isto está no conteúdo da introdução. Para os homens em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida privada ou da vida pública. O princípio de todas as relações sociais fundadas sobre a mais rigorosa justiça. Aqueles que têm vida pública, aqueles que têm deveres públicos, aqueles que têm uma atividade de administração do interesse público, se fossem cristãos de verdade, não estariam muitas vezes cometendo os desatinos que a gente é noticiado. Do mesmo modo que um chefe de família, se entendesse a moral do evangelho, pararia de pular a cerca, de se enrabichar pelo rabo de saia mais curtinho. Ou a esposa, que entendesse a sua conduta, também se comportaria de uma maneira que fosse adequada segundo os ensinamentos do Cristo, para a harmonia, para o exemplo do ambiente da família. Tudo está resumido no ensinamento moral de Jesus. Basta que a gente queira. Mas quando a gente vai fazer alguma coisa errada, e sabe disto, a última coisa que a gente quer é rezar. A última coisa. Vamos pegar aqueles casais de amantes em que o marido trai a esposa e a mulher trai o marido e eles combinam para ir se encontrar em determinado lugar para fazerem aquilo. Se ao chegarem lá, algum falar para o outro, vamos fazer uma prece? Vamos fazer um Pai Nosso, nós dois? Pronto, acabou a coisa. Ah, tá bom, vai, vamos voltar para casa. Você vai para casa do seu marido, eu vou para casa da minha mulher. Porque você vai fazer uma coisa com base numa traição, que é muito gostoso enquanto você está na condição de agente, e é muito ruim quando você fica na posição de vítima. Mas você não quer saber disso. Sua emoção é a que importa. Você vai dar um golpe no seu sócio. Você vai fazer uma coisa errada para tomar partes do patrimônio que ele também administra, só que ele confiou em você, deixou uma procuração porque ele foi viajar para você gerir a parte dele. Você que eu digo, não vocês que estão aqui, nem você que está em casa, mas o ser humano. Essa história é mais velha do que a Arca de Noé, tá? E quando o cara volta, ele já está com uma mão na frente, a outra atrás, se é que ele tem mão ainda. Porque tudo que podia você tirou dele. O sócio desonesto tirou dele. Vocês já imaginaram esse sócio? No dia que ele vai fazer o documento para passar tudo para o nome dele, ou para o nome de um laranja, ele ir no centro espírita, procura o dirigente, fala, seu dirigente, meu pai era espírita, minha mãe era espírita, eu não sou muita coisa, mas eu tenho fé. Eu vim aqui porque eu preciso de uma orientação dos espíritos. Sabe o que acontece? Eu sou sócio de um cara e eu vou tomar tudo que é dele. Hoje. Mas eu não quero fazer isso sem que o Senhor me abençoe. O senhor pode, por favor, ver se isso está de acordo? Se o senhor pode me abençoar para que essa negociata dê certo? Nunca, mas nunca que o cara vai procurar um centro espírita. Nem uma igreja, nem fazer um Pai Nosso, nem ajoelhar atrás da porta do banheiro. Porque agora é minha chance. Eu vou dar algum espaçozinho para a consciência falar para você, olha, não faça isso, isso não é correto. Você já sabe que não é correto e quer fazer. Se é um cartão vermelho que você já deu, esse cartão foi para Deus. Você já expulsou Deus da sua vida. Porque se você tivesse o ensinamento que Jesus nos apresenta,
valendo, você poderia até ter a inclinação, você poderia até ter a tentação, você poderia até desejar muito, mas você pediria a Deus que te ajudasse a não fazer aquilo, que te desse força para você não fazer, que você rasgasse o papel para não ter a tentação de tomar aquilo que não é seu, que furasse o pneu do seu carro justamente na hora do encontro, para deixar a outra sirigaita esperando lá no canto especial escurinho, e ficar com raiva de você, porque você deu golpe nela. Porque nada pior do que uma amante que ficou esperando, e não recebeu o que estava contando que receberia. É uma nova inimiga, quase. Mas antes assim, do que uma cúmplice. Se nós tivermos então, como diz a introdução do Evangelho, esta noção, se procurarmos Deus, se procurarmos os ensinamentos morais, quando estivermos à beira do erro, nós encontraremos uma saída para não cometê-lo. Espíritos amigos querem nos ajudar a não fazer isto. E nós só fazemos estas coisas quando o nosso orgulho e o nosso egoísmo tomam conta. E aí nós não os escutamos. A gente diz, tudo bem, eu sei que não é certo, mas eu prefiro pagar tudo isso na outra vida, mas ficar rico nessa. Isso é uma coisa que você vai se arrepender muito de ter escolhido. Porque o preço que você vai pagar é muito maior do que aquele desfrute de 5 minutos que você vai ter. Tudo isso está na introdução, nesta primeira parte, que hoje nós comentamos. E que nós pedimos a vocês que possam ler em casa. Na próxima semana nós vamos para a segunda parte, onde Kardec explica por que a doutrina espírita tem essa autoridade para falar sobre esses temas. Por quê? E é muito instrutiva a explicação de Kardec. Nós vamos fechar os olhos para que façamos a prece. Mas, lembrem-se, não venham aqui escutar. O Evangelho está vivo, falando para você, na sua casa, no seu lar, aonde você levá-lo. Aproveite-o. Vamos lá. Nós te agradecemos, Jesus, por tudo aquilo que teu Evangelho pode nos trazer em ensinamentos. Pelas lições que abrem a mente, que renovam os sentimentos, que abrandam os corações. Cada um que pode acessar o conteúdo sublime dos teus exemplos, com a chave da compreensão desses valores do Espírito, é um bem aquinhoado que vive na terra, com os pés no mundo e a mente no céu, que dá ao seu caminho o rumo certo, por escolher com conhecimento o melhor a fazer, que sabe conviver e diminui os problemas, ao invés de ampliá-los, porque combate em si o egoísmo e o orgulho, os piores adversários. Todo aquele que possa encontrar o entendimento daquilo que por muito tempo ficou confuso, mas que depois do Consolador prometido tornou-se claro, não pode mais ser a mesma pessoa que era. É capaz de enfrentar desafios dolorosos sem desespero. Tem confiança em Deus acima da que põe em si próprio, e tem confiança em si mesmo acima daquela que muitas vezes deposita nos problemas, nas dificuldades. E com isto,
já não é mais escravo da lágrima, do medo, da disputa, da concorrência, porque sabe que nada que lhe ocorre está fora das lições de que necessite para vencer os equívocos nos quais um dia, nesta vida ou em outra, tenhamos incorrido. Obrigado, Senhor querido, por nos conceder ainda no mundo um curso superior de entendimento, através da tua vivência como exemplo e da lição que a mestra generosa, aquela que veio relembrá-la, pode explicar mais uma vez. Que a doutrina de amor continue a ser a bússola segura, que nós procuremos guardar no coração, e com essa retidão, fazer com que a nossa vontade nos impulsione na direção, aquela que é a adequada. Por isso te agradecemos o retorno ao início do Evangelho, e a possibilidade de por mais algum tempo meditarmos sobre o seu conteúdo. Com este carinho e esse agradecimento, nós te entregamos a canção que mais uma vez cantaremos.